Nós tivemos início no vídeo anterior a nossa trilogia especial para a Semana Santa. Então, se você ainda não acessou, só clicar nesse link aqui em cima, algumas dicas, alguma coisa para você viver bem, plenamente o domingo de Páscoa e o domingo de Ramos. E agora a gente vai trabalhar esses 3 dias de piedade popular, porque eu já aprendi com o Padre Jean que é assim, a segunda, a terça e a quarta-feira da Semana Santa. É isso mesmo? É isso mesmo. Segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa, que são 3 dias que liturgicamente são relativamente simples. A liturgia não nos apresenta grandes coisas para segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa, senão a missa do dia. Mas como nós somos descendentes, fomos colonizados pelos portugueses e pelos espanhóis, nós herdamos determinados elementos da piedade popular desses povos ibéricos. Que já o senhor conta, roda a vinheta. Então, esses povos ibéricos que nos colonizaram, nos trouxeram determinados elementos de uma epopeia quase teatral que pegaram muito bem na Semana Santa. Olha. Era quase uma encenação trágica daqueles últimos momentos de Jesus. E o interessante é, lá na Europa, essas encenações, essas procissões da segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa já quase desapareceram. E aqui tá Mas no mais Brasil, vivo do que nunca. sim, no Brasil, no sul de Minas Gerais, onde nós estamos, e nas cidades históricas do nosso país, essa piedade popular é muito arraigada. Então o que nós queremos conversar nesses 3 dias é sobre isso. A piedade popular que nós herdamos do povo ibérico para celebrar com dramaticidade teatral a segunda, a terça e a quarta-feira da Semana Santa. Tá, mas até que ponto, e o senhor comentou muito sobre a questão de fazer drama, de fazer peça, encenação, até que ponto isso é piedade e é positivo, até que ponto isso não é positivo e é drama? E aí, como fica a nossa cabeça depois de tudo isso que o senhor falou? Pois é, aquilo que é litúrgico não pode ser teatral. Porque a liturgia tem uma qualidade que é realizar aquilo que ela significa. E isso é sacramental. A liturgia não encena a última ceia. A liturgia celebra a Eucaristia. Né? E o perigo é nós fazermos com tal drama sentimental e encenando Cristo na última ceia, que as pessoas fiquem no drama e não percebam o sacramento, não percebam que aquilo aconteceu. Agora, como esses 3 dias, segunda, terça e quarta da Semana Santa, são dias, perdoe minha expressão, liturgicamente vazios, digamos assim, não são, porque tem a missa própria de cada dia, como todos os dias da semana e de qualquer semana. Como esses dias são mais fraquinhos liturgicamente, a piedade popular entrou em cheio. Né? E ela traz o quê? Um elemento dramático. Mas como é um elemento dramático que não é próprio da nossa cultura, nós o interpretamos mais como piedade do que como drama. Entendi. Nós não estamos acostumados na nossa cultura brasileira, por exemplo, a um teatro de bonecos. Não. É coisa rara. Né? Pois é, mas na Semana Santa nós fazemos um teatro de imagens, não de bonecos, mas de imagens. Que tem a procissão do encontro. Exatamente. Coisas assim. Isso é uma encenação dramática daqueles últimos momentos de Jesus antes da sua paixão. Nunca tinha pensado assim. Isso nós herdamos dos portugueses e dos espanhóis. E ficou muito arraigado na nossa cultura. Quanto mais antiga a cidade, quanto mais histórica a cidade, mais arraigado esse costume da Semana Santa da piedade popular. Às vezes com imagens maravilhosas do barroco, seja do barroco mineiro, do Aleijadinho, ali em São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, seja do barroco português, do barroco espanhol, em algumas outras cidades mais históricas, até da nossa própria diocese. O senhor tocou no assunto, eu vou ter que falar, aquela Via Sacra que nós assistimos em Madrid,
com aquelas imagens, é aquele estilo que o senhor está falando. É de lá que nós herdamos Já clica no link aqui para vocês assistirem um vídeo sobre a Jornada Mundial, tá? Aquelas imagens são conservadas na Espanha, imagens da Semana Santa, tanto que era da Jornada Mundial. Da Jornada Mundial, Madrid, né? Uma via sacra com essas imagens Sim. em tamanho real, você lembra, né? Lembro, e é daí que nós herdamos esse costume, em alguns lugares, de vestir as imagens, como lá na Espanha. Sim, tem roupa, tem peruca. Exatamente. Por causa da questão teatral, do dramático. Tornar aquela procissão uma envolvência emocional de quem está ali. Por isso eu tenho que fazer o santo mais parecido, ao mesmo tempo com o humano. Divino, mais santo. Exato. Mais humano. Um humano bonito, um humano rico, um humano bem arrumado, para que a gente perceba a proximidade do humano, que chora, que sente dor, Sim. mas que não é só humano, que é também divino. Sim, então para quem está assistindo, para facilitar, vamos resumir: a segunda, a terça e a quarta, as procissões que costumam ter na segunda, na terça e na quarta, e o que a gente pode tirar dessa piedade popular na nossa preparação para a Páscoa. Pois é, nós estamos aí às vésperas do Sagrado Tríduo Pascal, que é o ápice da vida cristã. Mas isso nós vamos falar no outro vídeo próximo. Então, o que se nos é proposto? Se nos é proposto que nós intensifiquemos a nossa vida de oração, a nossa participação na comunidade, nesses dias que antecedem o Tríduo Pascal, para a gente criar como que um ritmo celebrativo e não cair de paraquedas no Tríduo Pascal. Então, como nós começamos a semana com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, agora nós vamos manter o ritmo, segunda, terça e quarta, para desembocar no Sagrado Tríduo da quinta, sexta e sábado. Então, vamos lá, cada dia particular. Segunda-feira Santa. Segunda-feira da Semana Santa. É assim então que ela não é se chama. Santa, você já vai ainda não. Isso, né? A segunda, a terça e a quarta são chamadas de segunda, terça e quarta da Semana Santa. Quinta, sexta e sábado, santos. Para ressaltar isso, que eles são do Tríduo Pascal, eles são mais importantes, eles são, de fato, o centro da nossa vida litúrgica. Resumindo, a semana é santa, mas a segunda, a terça e a quarta, não, só estão dentro da semana santa. Pertencem a esta semana. Né? Segunda-feira, nessa tradição da piedade popular, é o dia dedicado à prisão do Senhor. Então, a procissão da segunda-feira, ou ela leva a imagem do Senhor preso, o Bom Jesus da Cana Verde, como é conhecido em muitos lugares, Sim. ou naquelas cidades onde se faz com a imagem do Senhor dos Passos, é costume em muitos lugares velar o Senhor dos Passos. Ele vai fechado dentro de uma estrutura de madeira e pano que simboliza a sua prisão, a sua cela. Entendi. Então a procissão é feita com a imagem do Senhor dos Passos, mas fechada em uma estrutura, como se ele lá estivesse preso na sua cela. Celebra-se a missa do dia, faz-se a procissão depois da missa, e no final da procissão, num determinado lugar, algumas cidades têm uma capelazinha chamada pretório, o lugar onde Jesus ficou preso. Outras o levam a uma outra igreja ou a casa de alguém, e ali há um sermão, o sermão da prisão. Esse sermão visa ajudar os fiéis a refletir sobre a questão da liberdade. Prenderam o Senhor, mas ele continua livre. Nós nos achamos livres, mas continuamos presos. Então, vamos aí na Semana Santa tocando questões fundamentais da nossa fé, da nossa existência, sempre numa perspectiva da piedade. Certo. Nessa Semana Santa da Piedade Popular, nós podemos acrescentar a Sexta-feira da Paixão à noite. O sermão do descimento da cruz e a procissão do enterro não pertencem propriamente ao Tríduo Pascal, pertencem a esta piedade popular da Semana Santa. Vai com esquife na rua. Exato. Né? Depois, na terça-feira da Semana Santa, esse caminho prossegue. É como se Jesus continuasse o caminho do Calvário. Então ele continua carregando a sua cruz, como na segunda-feira, só que agora uma outra procissão
traz a imagem de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora foi avisada pelos discípulos de que Jesus tinha sido preso pelo Senado e povo de Roma, pelos romanos, pelo poder romano, que dominava ali a Palestina no tempo de Jesus. Sim. Então Nossa Senhora, avisada, quis ir ao encontro do seu filho. Nossa Senhora sabia que preso pelo Império Romano, Jesus não viveria, não sobreviveria. Então Nossa Senhora saiu às pressas da sua casa e foi ao encontro de Jesus para vê-lo uma última vez. E é isso que a piedade popular nos ajuda a celebrar na terça-feira da Semana Santa. A procissão do encontro. E é um momento importante da Semana Santa. Pessoas que não participam de nenhuma outra celebração gostam de ir ao Sermão do Encontro. Por quê? Porque isso mexe com as entranhas dos nossos sentimentos. Sim. A nossa vida é feita de encontros que muitas vezes parecem desencontros. Então, nós nos sentimos tocados, fragilizados, quando o assunto é encontros cheios de dor. Então, o povo gosta de ir ao encontro, ao sermão do encontro, à procissão do encontro. E a quarta? Pois é, a quarta-feira é, na piedade popular, o dia da soledade de Nossa Senhora. Isso aqui precisa ser bem entendido, porque existe aí uma névoa de incompreensão sobre a quarta-feira. Soledade popular. Soledade de Nossa Senhora. Não tem ligação com o Centenário das Dores ou alguma coisa assim? Pois é, exatamente. Preparação, né? Tem lugares que, afastando-se da tradição que nós herdamos dos portugueses e que se fixou nas nossas cidades históricas, que por não compreender bem essa disposição da piedade popular, transferiu Nossa Senhora para a terça, como se a procissão fosse de Nossa Senhora saindo correndo ao encontro de Jesus, e botaram o encontro na quarta. E perderam, então, essa questão da soledade. Porque a procissão da quarta-feira, da soledade de Nossa Senhora, ela relembra não Maria procurando Jesus, ela já o encontrou na terça-feira. E depois de encontrar Jesus, o que é que fez Maria? Acompanhou até o Calvário, acompanhou a sua morte. Mas e Jesus sepultado, o que é que fez Maria? Voltou para casa. Sim. Né? A celebração, a piedade popular nos faz reviver na quarta-feira santa, na quarta-feira da Semana Santa, essa descida de Maria do Calvário depois da morte e sepultura de Jesus. É porque soledade é a solidão de quem perdeu um ente querido. Puxa, não tinha soledade é aquele sentimento que nos invade quando nós voltamos do cemitério depois do enterro. Vou te dar um exemplo que você vai entender fácil. Vamos lá. Quando morreu sua avó, sim, nós fomos ao cemitério, deixamos-la lá e voltamos para casa. Sim. Quando a gente chega na casa onde morava a pessoa que nós deixamos no cemitério, tudo fala dela. Exato. A caneca que ela tomava café, a cadeira onde ela ficava sentada, a cama onde ela dormia. Tudo lembra ganha um outro significado. Sim. Um significado sacramental. Porque agora eu não tenho mais a pessoa. Um vazio. Então eu tenho um vazio, mas eu tenho elementos que preenchem esse vazio. Não só o vazio. Sim. Eu tenho um vazio, não tenho mais a avó. Mas eu tenho a caneca que me fala da avó. Eu tenho a cama que me fala da avó. A casa da avó. Eu tenho a casa da avó e assim por diante. Tudo agora, todos aqueles gestos, mas não só, todos aqueles símbolos preenchem o vazio que a avó deixou. Sim. É isso que nós celebramos na quarta-feira. E isso é muito importante para nós compreendermos a quinta-feira. Mas isso vai ser no próximo vídeo, não é? Mas é preciso que nós entendamos a sacramentalidade dos gestos e dos objetos que preenchem de presença quando alguém se tornou ausente. Para que nós então entendamos a Eucaristia na quinta-feira.
A Eucaristia só tem sentido na ausência de Jesus. Então é bom a gente lembrar, quarta-feira da Semana Santa não é o dia das dores de Nossa Senhora. Nós já dedicamos antes da Semana Santa uma semana às dores de Nossa Senhora. A quarta-feira da Semana Santa é o dia da soledade, é o dia da solidão que Nossa Senhora viveu depois de sepultar Jesus. Algo extremamente antropológico. Todos nós, homens e mulheres, experimentamos essa soledade, experimentamos essa dor. E então precisamos ressignificá-la. E como é que nós ressignificamos? Com os sacramentos. Mas isso nós vamos começar amanhã. Sim, se você está com mais sede de conhecimento, quer aprender um pouquinho mais, vai ter que aguardar. E não é amanhã, é quinta-feira, logo depois da missa, né, do Crisma, a gente vai divulgar o vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, curta e compartilhe esse link nas redes sociais, se inscreva no canal. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Na quinta-feira a gente está de volta. Um abraço, até mais!